Olá, eu sou a professora Giane Castro. Esse é o nosso sexto encontro da disciplina de Metodologia Científica e nós trataremos hoje dos tipos de pesquisa. Toda pesquisa, ela possui uma finalidade e uma natureza específica. Essa finalidade e essa natureza nos ajudam a delimitar os resultados da nossa investigação. Quanto à natureza, nós temos dois tipos de pesquisa. Vamos a eles? A pesquisa básica é uma abordagem de pesquisa inteiramente teórica, destinada a expandir ou melhorar a base de conhecimento de um determinado campo de estudo. Ela se concentra no conhecimento por si só e é impulsionada principalmente pela curiosidade e pela necessidade de explorar o desconhecido. Então, vamos tentar entender o que seria essa natureza básica da pesquisa. Quando eu penso em uma investigação, eu preciso pensar quais são as conclusões que eu terei com essa investigação. Então, na pesquisa básica, eu me concentro em conhecer aquele determinado fenômeno, eu preciso, tentar entender como aquela teoria funciona, como eu posso expandir esse conhecimento em relação àquilo que já existe. Esse conhecimento produzido na pesquisa de natureza básica, ele também é conhecido como o conhecimento por si só. Ou seja, eu não tenho interesse ainda, nesse primeiro momento, de investigar a sua prática. Eu me preocupo em conhecer como esse fenômeno ele acontece. Vamos ter como exemplo uma disciplina que vocês têm, que é de combate contra incêndio. Para que eu possa, desenvolver esse trabalho, eu preciso investigar os elementos que podem me ajudar a combater esse incêndio. Então, vamos pensar num conhecimento de natureza básica. Nós podemos, imaginar que os elementos que são utilizados para o combate contra incêndio podem ser retirados da natureza, como é a água, mas eles podem ser elementos químicos que podem ser utilizados nesse momento. Então, esses elementos químicos eu preciso testar, eu preciso conhecer como eles funcionam para saber se na prática eles vão ser efetivos em relação àquele trabalho que eu pretendo desenvolver. O outro tipo de pesquisa que nós temos é a pesquisa de natureza aplicada. Vamos a ele? Pesquisa aplicada é uma forma de pesquisa que envolve indagações voltada para a solução de um fenômeno, um campo de estudo ou tópico de pesquisa que geralmente emprega metodologias empíricas. Então, vamos conhecer a pesquisa de natureza aplicada. Diferente da pesquisa básica, a pesquisa aplicada já eh, retira, já utiliza esses conhecimentos que foram produzidos durante a investigação para conhecer como aqueles elementos químicos, por exemplo, eles funcionariam, e eu já vou levá-los para a prática. Eu já vou verificar se aqueles elementos químicos que foram produzidos, como que ele funciona. Ele funciona num incêndio que está iniciando, ele funciona em incêndios de grandes proporções, eh, qual o tempo de duração desse elemento químico que foi utilizado, por exemplo, em extintores de incêndio. Então, como a gente pode perceber, a pesquisa de natureza aplicada, ela já se vale de conhecimentos que foram produzidos na teoria, que foram testados, que foram, verificados a sua eficácia, para a sua aplicabilidade na vida cotidiana das pessoas ou na vida cotidiana do trabalho desenvolvido pelos bombeiros. Então, outro tipo de pesquisa que nós podemos, estudar nesse momento é quanto à abordagem da pesquisa. Ela pode se dar, como a gente pode verificar no próximo slide, que
A pesquisa, quanto à abordagem, ela pode ser qualitativa, quantitativa ou mista. A abordagem qualitativa. Na abordagem qualitativa, o pesquisador pode empregar diferentes abordagens metodológicas conforme a sua concepção de mundo e as teorias investigadas. Para tanto, considera os sujeitos da pesquisa e explora a subjetividade dos fatos narrados. Então, quanto à na abordagem qualitativa, nós temos alguns aspectos que definem esse tipo de investigação. Numa pesquisa de abordagem qualitativa, eu considero as pessoas, como que as pessoas se comportam, como que elas reagem, por exemplo, no momento de, de um incêndio. Então, pensando nas conclusões dessa minha investigação, eu levo em consideração as pessoas, o comportamento das pessoas, como elas pensam, o que elas o que elas sentem, como elas reagem, né. Então o meu objetivo, o foco da minha investigação é entender como aquele cenário, como aquele fenômeno ele se, aplica no comportamento das pessoas. Então eu levo em consideração as pessoas que eu me propus a investigar. O outro tipo de pesquisa é a pesquisa quantitativa. Vamos a ela? Na abordagem quantitativa, nesse tipo de pesquisa, vale-se da análise estatística e das relações entre as variáveis. O foco é a quantificação dos dados para explicar determinado fenômeno. Interpretar os dados de forma censitária tem-se, portanto, uma conclusão estatística. Então, percebam, nas escolhas que nós fazemos quando iniciamos um processo de investigação, ele tem o objetivo de apontar para os meus resultados. Na pesquisa quantitativa, os meus resultados eles serão estatísticos. Vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente já começou desde o início da nossa aula, que são o combate contra incêndio. Esse foi o tema, né, que nós utilizamos para aplicar nos conhecimentos que nós estamos desenvolvendo em relação às abordagens. Na pesquisa qualitativa, eu considero, por exemplo, a quantidade de incêndios que tem em Palmas, por mês, por ano. Os incêndios, eles são mais na área urbana, na área rural? Quais são os elementos que podem provocar um incêndio? São incêndios domésticos, são incêndios na área industrial? Ou seja, eu procuro delimitar os aspectos quantitativos deste fenômeno. E por isso eu desenvolvo todas as minhas metodologias, todo o meu conhecimento voltado para esse tipo de resultado, ou seja, medir. Ele me resulta em elementos censitários, ou seja, eu quero saber exatamente quantos incêndios ocorrem, por exemplo, na cidade de Palmas. Esse é o objeto da minha investigação, verificar números, adotar metodologias que possam resultar em dados estatísticos. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa de natureza mista. Vamos a ela? Abordagem mista. Como o próprio nome sugere, esse tipo de pesquisa emerge do uso combinado de abordagens qualitativas com a quantitativa. Busca-se tanto medir quanto compreender o fenômeno investigado. Então, nós tivemos o conhecimento em relação à pesquisa qualitativa, quantitativa e agora mista. Então, os resultados da minha investigação, elas vão levar em consideração tanto os dados qualitativos, ou seja, como as pessoas reagem, como elas se comportam, como elas
quais são os traumas decorrentes, por exemplo, de um incêndio, né. Mas eu também me interesso, nos meus resultados, em conhecer esses dados estatísticos, ou seja, eu uso a combinação das informações em relação a como as pessoas se comportam, quanto em relação à quantidade de incêndios, por exemplo, que ocorrem, né. Então o meu resultado ele vai utilizar tanto o conhecimento fenomenológico quanto o conhecimento estatístico. Esses 2 elementos vão contribuir para o que eu me propus a investigar e, eh eh, na verdade, me trazer os resultados que eu me propus a desenvolver nesse processo investigativo. Então, para concluir essa nossa atividade, vamos, fazer uma recapitulação dos elementos que nós investigamos hoje, porque eles são importantes para fazer para nos ajudar a delimitar a nossa pesquisa. Então, eu decido quando ela é de natureza básica ou aplicada, eu decido se ela vai ser de abordagem qualitativa, quantitativa ou mista, porque todos esses elementos, eles serão necessários para que eu escolha, para que eu defina o meu objetivo, para que eu escolha a minha metodologia, para que eu escolha o meu referencial teórico, e são todas essas escolhas que vão apontar para o resultado da minha investigação. Então perceba que essas são escolhas que elas devem, acompanhar a vida do acadêmico durante todo o processo investigativo, para que ao final, os objetivos que eu estabeleci, eles tenham sido alcançados. Tudo bem? As referências utilizadas foram Marconi e Lakatos, metodologia científica, ele está disponível tanto na biblioteca virtual quanto na biblioteca física. Então esse foi o conhecimento que nós tínhamos para hoje. Bons estudos!